Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só perde pra te solteiro. Muito bem. Começa mais um BTCast de número 273. Eu sou o Rodrigo Bibo e definitivamente eu não tenho esse dom. Aqui é o Mark e o meu dom é de fazer filho. Ai, o meu também, o segundo vem aí. Aqui é o Rogério Moreira Júnior e eu já estudei bastante essa coisa de celibato, mas ultimamente eu resolvi dar uma parada com isso. Tá namorandinho. Pra quem não sabe, o Rogério está namorando a Silvana do lado a lado. Aê. É crossover o nome disso, Rogerinho? É o amor. Muito bom. Eu sou Alexandre Ferreira e eu fiz uma opção sexual diferente da maioria. Olha aí, ó. Gente, estamos aqui reunidos em mais um BTcast. Galera, está chegando basicamente o final do ano. Meu Deus, daqui a pouco é o final do ano. Já, cara, já estamos aí quase no final do ano. A Simone daqui a pouco já começa a cantar nas ruas da cidade. Mas olha só, antes de chegar ao final do ano, a gente trouxe aí esse tema que algumas pessoas já pediram. O Mark estava ansioso para falar sobre esse tema. O Rogério quer compartilhar a experiência dele. E o Padre Alexandre, que está aqui e ainda continua estudando o tema e fez essa opção. Tu não escolheu esperar, né, Padre? Tu escolheu ficar assim mesmo, né? Eu escolhi parar de esperar. Entreguei os pontos. Muito bom, gente. O tema de hoje, então, é celibato. Pô, sabe que essa palavra aí, ó, é celibato, né? Vamos falar certo aqui o negócio. Eu já falei celibato. Nossa, celibato é bom, hein? Não, é celi, com L, né? Celibato. Só letrando. É o tema de hoje aqui neste BTcast. Nos recados paroquiais dessa semana, precisamos falar da Black Friday, que acontece agora no dia 23. Gente, não sei vocês, mas eu guardei um dinheirinho para comprar algumas coisas na Black Friday. E, olha só, o site da Amazon está com muitas promoções. Nos eletrônicos, quem sabe agora você compra aquele seu Kindle, quem sabe agora você compra aquela sua teologia sistemática. Enfim, navegue no site da Amazon. E é claro, gente, sempre pelo link do Bibotalk. Mas aproveite que a Amazon já ao longo dessa semana está fazendo muitas promoções e vocês podem então comprar aquilo que você estava aguardando o ano inteiro. Tem desconto de livros com mais de 40%. Enfim, vai lá, procura o que você quer, dá uma navegada e, repito, comprando pelo link do Bibotal que você ajuda o nosso ministério. Deixa eu falar uma real pra vocês, galera. Você que ainda não sabe, mas eu, Rodrigo Bibo, sou sustentado integralmente pelo Ministério Bibotalk. E a gente andou de comprar pelo nosso link. Repito, o nosso link você acha nas nossas redes sociais, você acha na postagem deste BTcast e você acha também na home, na cara do nosso site. Só acessar bibotalk.com e lá tem o banner da Amazon. Navegue à vontade, compre à vontade. Bibo, eu já fiz uma listagem há tempos atrás, mas não foi pelo link de vocês. Se eu entrar pelo link de vocês agora e finalizar a compra, vocês ganham? Não. Você tinha que ter montado a lista pelo nosso link, tá bom, gente? Entrando no nosso link, você pode navegar à vontade o que você comprar, o que você puder comprar. Vamos ter a consciência aí também para não se matar demais aí, né, galera? Vamos cuidar com o cartão de crédito, não vamos estourar, mas compre aquilo que você estava almejando ao longo do ano aí. Se você tiver condições, compre e aproveite. E é claro, comprando pelo link do Bibotal, que você não gasta mais por isso e ainda abençoa o nosso ministério. Então, aproveita a Black Friday. Eu não vou conseguir estar dando muitas dicas ao longo da sexta-feira, porque estou em viagem para o BT Day, que vai acontecer nesse sábado agora, dia 24, em Brasília. Mas eu confio em vocês e sei que vocês vão estar nas nossas redes sociais ali, vão estar navegando também procurando algumas coisas. Então aproveite Vida Nova, enfim, vai ter uma série de editoras que vão estar em promoção na Black Friday na Amazon, tá bom? É isso, então aproveite. E lembrando, você pode comprar eletrônicos, máquina de lavar, PlayStation 4. Aliás, a galera andou de novo comprando PlayStation 4 aí pelo link do Bibotalk, muito legal. Estou com inveja, gostaria de jogar o novo Spider-Man, apesar de nunca ter jogado videogame na minha vida, mas enfim, fica aí só a informação inútil, tá bom? Qualquer coisa que você for comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotalk, isso nos ajuda muito, tá bom, gente? É isso, lembrando que tem os e-books da casa também que você pode comprar, o Sacerdócio Real de Quase Todos os Crentes, a Igreja Cristã do Alex, enfim, tem um mosaico teológico aí que está, ó, maravilhoso.
olha só, gente, pra sairmos um pouco aí das nossas rotinas de série, ainda que as nossas séries andam bem encalhadas ultimamente, né? Gigantes mesmo, pessoal, Gigantes não morreu, tá? Um dia a gente volta. O gigante acordou e voltou a dormir. Então, vamos hoje apresentar aí, tratar de um tema mais diferentão aí do que a gente tá acostumado. E o legal é que a gente conseguiu trazer aqui duas perspectivas, né? Vamos falar de celibato, como a gente já apresentou aí na introdução, na abertura, e como vocês já ouviram, trouxemos aqui o Padre Alexandre, que por padre, obviamente, católico, e que sabemos também que o catolicismo tem uma visão peculiar a respeito do celibato, que a maioria das pessoas conhece, até porque a maioria dos nossos ouvintes aqui, apesar de protestantes, certamente convive com familiares católicos, ou já foi, inclusive, católico numa fase anterior da sua vida, como é o caso de muitos aqui, e com frequência a gente vê, inclusive estávamos comentando aqui nos bastidores, né? Estava falando com o Alexandre e com os demais aqui, que com frequência o tema do celibato surge no seio católico, né? Por que padre deveria casar, né? Até por conta de outras polêmicas dentro do catolicismo. E aí esse tema veio aqui pra gente, mas apesar de muitos aí no meio protestante estarem almejando o casamento, sabemos que tem uma fase, principalmente a fase da adolescência e até que venha o casamento, em que esse tema pode contribuir muito, tá? Mas antes, eu acho que a gente pode começar aí dando algumas definições, esclarecendo, inclusive, quem sabe, algumas passagens bíblicas que são de muita importância para esse tema. Paulo fala aí, dá algumas instruções a respeito de sexualidade, Jesus fala a respeito disso também nos evangelhos. A gente tem alguns pepinos para descascar aí no Novo Testamento. A começar, até olha só, o Padre Alexandre aqui fez o dever de casa e ele colocou algumas referências aqui que são referências, inclusive eu tinha comentado em off aqui, que são referências tanto para católicos como para protestantes, apesar de algumas diferenças de entendimento eventualmente, né? A gente tem aí a questão dos eunucos em Mateus 19. Isso aí valeria a pena ler esse texto, né? Porque eu acho que ele é interessante, esse texto aí, né? Não sei se ele é o texto base, mas... Pra nós é Mateus 19 e 1 Coríntios 7. Vai lá, Rogério. Caraca, eu vou substituir o Milhoranza, que orgulho. Bota peso nessa voz aí, hein? Do 3 ao 12? Isso. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram então eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés: por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebam. Olha, eu peguei bem na revista 12 na NVI aqui. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Caraca, e aí, mano? Pô, se fazer eunuco por conta... Acho que o pior é quando alguém te faz eunuco, né? Então. Pois é, meu corpo, minhas regras, né? Poxa. Não, ser emasculado não deve ser uma coisa muito fácil, né? Então, historicamente, o cara que era emasculado era porque esse cara, ele tinha a tarefa de cuidar aí de alguns serviços de algum governante, um rei, alguma coisa assim, normalmente envolvendo as mulheres do rei ou desse governante, e pro rei se precaver de que ele não ia usufruir, vamos dizer assim, do harém, ou do número de mulheres, né, das mulheres, das esposas, concubinas do governante, ele era convidado
ser emasculado, vamos dizer assim. O job description tinha esse asterisco ali, né? O salário é bom, você vai ter uma estabilidade. Nem letras miúdas. Mas tem uma coisinha assim, mas tá tranquilo. Uma coisa que eu já ouvi falar também, lá em Minas, os escravos, eles emasculavam alguns escravos que acabavam saindo do padrão do que eles queriam pra trabalhar nas minas. Então, pra que não passassem pra frente, digamos, o fato de ser grande demais ou de não ter a força necessária. Então, realmente não é uma situação muito maneira, nunca foi usada de jeito muito legal. Tipo, claro, se o cara vai trabalhar com as minas, é bom emascular mesmo, não é? Nossa! O celibato é um alívio imenso. Sim, Santo Padre. Eu acho legal trazer esse texto também, porque Jesus trata de um contexto, na verdade, de casamento, né? Que também hoje em dia agem. Então, se emascule. Se bem que, assim, pra igreja católica, pelo menos, e pra igreja primitiva, você deveria ter a continência sexual, mas se você se emasculasse fisicamente, como foi o caso, diz a tradição, de Orígenes, você também perde a moral, assim. Meu, se você apelou pra arrancar os órgãos genitais, você não tem a moral que tem alguém que consegue manter ali, segurar a onda, né? E tu sabe que Orígenes perdeu a moral pra mim completamente depois desse episódio, né? Uma vez o Alex mencionou isso aqui e a gente chegou à conclusão que o pai da alegoria leu um texto literalmente e foi lá e cortou o seu órgão. Ah, cara, não é possível. Pois é, cara. Mas há controvérsias, né? Ele contradisse toda a sua história teológica, mas enfim. Mas há quem diga que isso daí foi uma leitura fundamentalista da própria história do Orígenes, que ele talvez não teria feito isso, na verdade. Ou seja, ele tava escrevendo uma alegoria e o pessoal levou a sério. Olha que plot twist. Quase isso. Tá, a ideia é o seguinte, o texto de Paulo e esse texto de Jesus, alguém quer ler o texto de Paulo ou a gente vai primeiro falar um pouquinho desse de Jesus? Mas é que eu já queria trazer o ponto seguinte, parece que nessa mentalidade então do Novo Testamento, julgando por essa fala de Jesus e também pelo conselho de Paulo, né, que é bom que o homem não se case. É claro que se não consegue, né, aguentar os trancos, então é melhor casar do que viver abrasado. Mas parece que há aquela mentalidade, galera, casar dá uma atrasada no processo da disseminação do reino. Ou seja, casar, você se preocupa com as coisas desse mundo. Essa é a tese de Paulo, né? Isso, essa é a tese de Paulo. E tu acha que não combina com a tese de Jesus? Ou no contexto de Jesus é outra parada? Jesus nem está falando, então, de certa forma, de trabalhar no reino, né? É outro contexto. Eu acho que Jesus fala em trabalhar pro reino, porque ele fala se fizeram eunucos pelo reino dos céus. Isso. Mas, ao mesmo tempo, Jesus fala que isso é um dom dado para alguns e quem deve receber isso, receba. Por exemplo, eu cresci dentro da igreja, não sei como é que foi com vocês, mas a gente tinha de vez em quando entre os meninos essa coisa de, caraca, né, será que Deus quer que fulano seja celibatário? Será que fulano tá até agora solteiro por causa disso? Mas é um jeito que eu acho hoje meio bobo de ver a vontade de Deus, né, meio como se fosse um castigo que Deus colocasse. Não, como se o cara estivesse indo pro inferno. Olha só, aquele dali, coitado, nasceu com essa coisa. Mas olha só, eu acho que Jesus, quando ele fala que é um dom que é dado pra alguns, ele mostra até o quanto que ele não é universal, o quanto que ele não é pra todo mundo. Pra mim, esse texto traz bastante essa coisa do peso que é o casamento, na verdade, a responsabilidade e a importância até do casamento. E Jesus coloca essa questão do celibato mais num ponto de vista espiritual do que propriamente, vamos dizer, prático, sabe? Então, essa questão do peso do casamento, inclusive reforça a ideia do ponto que Jesus fala em que, se você casar, é pra vida toda. Exatamente. Exato. Então, pensa bem, ele tá falando lá durante todo o texto, né? Você não pode ficar trocando de mulher, mandando essa mulher embora pra casar com outra quando você achar bem entender, né? Se você casar é pra vida inteira, e aí por isso ele vai fazer aqui e levantar a bola na questão do celibato, né? Na questão de ficar solteiro. Porque, entenda isso, porque ou você tem a opção de ficar solteiro, você tem essas duas opções, você não pode ter o melhor dos dois mundos. Mas o se fazer, né, celibatário por conta do reino dos céus,
Israel, sabe? Eu tô pensando nisso, assim. Porque isso não é a motivação dos padres, por exemplo, Alexandre? Sim, sim. Porque a motivação é dupla. Você não pode olhar só do ponto de vista prático. Pelo menos pra nós funciona assim. Tem o ponto de vista prático, mas se você for só por aí, geralmente você se estoura. Você tem que desenvolver também uma mística da solteirice, né? Do ser solitário. E aí, enquanto eu pensava na pauta de hoje, uma coisa que me vinha à mente é uma referência bem nerd, assim, de quando a gente vê aquele pessoal que compra os action figures, sabe? Dos bonequinhos e tal, e não tira nem da caixa, sabe? Porque fica com um valor pode crer, milionário lá. Então, enquanto... É um virgem de 40 anos, Exato. Então, nossa, melhor referência. Pra nós tem que ter esse peso de, olha, é o intocado, o ilibado, né? O imaculado. Aí a gente faz a referência não só da valorização do celibato, como também da virgindade. Aí sim vem esse aspecto prático, que também vai ser importante, né? Até porque, pra quem opta pelo celibato, seja qual for a sua denominação, ele tá lidando com a castidade, com a abstinência sexual e levando em conta que o próprio sexo não é um problema. Né? Uma coisa é que se a gente estivesse falando que, cara, você tem que se abster de um pecado, o que já é difícil, porque o pecado tem a questão de ser prazeroso, porque, né, tem coisas que você não pode fazer mesmo sendo bom, fisicamente falando. Mas a questão do casamento ou do sexo em si não é nem a questão, porque também é algo ordenado por Deus, né? A procriação, o prazer sexual, enfim, tudo isso Deus dá pro homem e pra mulher. Entende o que eu tô falando? Talvez seja até um ponto que dificulta a quem decide tomar esse estilo de vida, porque justamente tá lidando com algo que é lícito. O celibato é um alívio imenso. Sim, Santo Padre. Mas, ô padre, me ajuda aqui na história da igreja. Não tá ligado um pouco a essa visão sexual? Na história da igreja católica não tem um pouco isso do sexo como uma parada meio... ou isso aqui já é uma leitura errada que eu fiz, né? Mas que, não, o sexo é uma coisa complicada. O celibatário católico não tá ligado um pouco a esse olhar um pouco discriminatório para o sexo, digamos assim? Ou isso é uma interpretação errada que eu acho que eu li em algum lugar? Não tem um pouco isso? Eu já ouvi falar de Agostinho, por exemplo, né, que teve uma visão sexual um pouco, né, até por ter tido uma vida muito devassa, depois que vem a fé, ele olha pro sexo com um certo, tipo, um certo perigo e tal, né? Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que, na verdade, você tem ali o período de formação do Novo Testamento, onde essas coisas estão se definindo, aí você tem uma parte da igreja que começa a valorizar essa questão da continência, e aí você tem que pensar que fora do ambiente cristão, penso que também fora do ambiente judaico, a libertinagem corria solta, então a continência começa a ser valorizada como algo que os cristãos deveriam viver, e depois isso é levado ao extremo. Então o sexo, sim, eu diria que a partir ali da Idade Média, acho que depois do século VIII e assim por diante, o sexo começa a ser vinculado com o pecado, e seja até mesmo o sexo no casamento, ele passa a ser visto como algo vergonhoso, algo que todo mundo deveria se abster, a questão do ato sexual somente para procriação, e aí sim, né, entra por aí, Bibo. Mas olha só, historicamente o celibato dentro do catolicismo, ele começa a partir de quando? Existe uma data? Tem um resquício histórico, houve um concílio em Elvira, que hoje é próximo de Granada, ali na Espanha, no século IV, de 303 a 324, que já é determinado, então, ali na região da Espanha, que os sacerdotes, os bispos e os diáconos serão celibatários. Então, é uma disciplina local, e aí é interessante porque depois vem Niceia, o concílio ecumênico, então se pressupõe que o celibato era já existente
existente na igreja primitiva, mas como regra universal, ou melhor, nunca foi universal, na verdade, né? Porque só valeu pro Ocidente. Entra no Concílio de Latrão, em 1139. Tá, peraí, nas igrejas orientais, o celibato não vale? Não é obrigatório. Sério? Já teve patriarca casado, será? Teve. Quer dizer, hoje em dia, nas igrejas ortodoxas, você só é ordenado episcopo se for celibatário. Mas presbítero, sacerdote... é segunda-feira, é muito normal. Caraca. Ô, Padre Alexandre, quer dizer que a ideia do celibato explodiu na cidade de Granada e o prazer sexual foi roubado na cidade de Latrão? Desculpa, gente, eu tava toda hora só esperando pra poder falar essa piada ruim, vai. Eu vi chegando. Bom pra guardar esse daí, hein? Eu nunca mais esqueço. Mas olha só, teve um ponto. Foi muito boa essa. Tem um ponto aí da questão do celibato dentro do catolicismo, porque a gente sabe que houve um momento da Igreja Católica onde o sacerdócio esteve ligado intimamente com a questão política, e aí você vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu sempre entendi, ou sempre já li em diversos lugares, dos muitos significados práticos do celibato, um deles era de evitar de que o padre ou o sacerdócio, ou seja lá quem for, que normalmente estava envolvido com política, você evitasse de que este formasse família e eventualmente tivesse herdeiros para as posses que eventualmente a igreja possuía. Isso confere, Alexandre? Eu acho que é inevitável fazer essa correlação, mas isso nunca é dito com todas as letras, né, Mac? Eu acho que isso tem, sim, a ver. Ali, se você for pensar antes da Reforma Protestante mesmo, você tinha padres que eram verdadeiros donos das paróquias, porque viviam ali com suas concubinas e tinha ali a questão de passar mesmo sua paróquia para o seu filho, tinha ali meio que uma dinastia, mas isso nunca é colocado nesse ponto prático. A coisa é sempre tratada do ponto de vista espiritual e no sentido de que se você consegue viver essa continência, você é mais perfeito no sentido de uma pessoa, vamos dizer, mais continente, vamos dizer assim, tem mais controle de si. Domínio próprio, né? Domínio próprio, tem muito mais esse sentido. Mas, evidentemente, se você for pensar, por exemplo, Alexandre VI lá, com seus filhos e tudo, né, que foi papa. Sim, né, tinha uma preocupação de, puxa vida, então esse cara agora vai passar os bens da igreja pra sua prole. Cara, pensa na dor de cabeça da galera que tava em volta desse pessoal. Hoje em dia, eu imagino que isso, vamos supor, né, só hipoteticamente que os padres hoje em dia fosse liberado o casamento, né, hoje eu acho que essa questão tá mais bem resolvida, né, ainda que não fosse um problema muito pequeno para se resolver, mas não tanto quanto era naquela época, né. Tem um pessoal da igreja ortodoxa, porque tem um rolo aí também, porque tem algumas igrejas orientais que têm comunhão com a igreja católica. Então eles são padres católicos, casados e com comunhão com Roma. É interessante isso também, porque, por exemplo, o seminarista, ele tem toda a formação dele celibatário, então se ele vai fazer a opção pelo casamento, ele tem que sair do seminário, casar e voltar para ser ordenado, porque ele não pode ser ordenado depois de casar. Caramba! Se você recebe a ordem antes, você não pode casar mais. Sim. Tem isso. Tá, mas ele pode pedir, eu não sei qual que é o termo, ele falar exonerado, mas... a dispensa, né? A dispensa. Aí pode casar. Ele pode casar. Então, aí é isso que eu ia falar. Os padres do Oriente, né, os católicos orientais ou casados, já se manifestaram de que a doutrina do celibato, ela é importante, né, em termos de valor, né, meio que aconselharam assim, olha, não flexibilizem, porque a grande tentação é dizer assim, olha, se vocês flexibilizarem, vai encher de vocação, e a experiência no Oriente é que não, né, que isso não resolve o problema das vocações, porque, na verdade, o que atrai hoje os jovens e tira da questão do pastorado é muito mais uma preocupação com as coisas
coisas do mundo do que propriamente eu não quero assumir esse compromisso ou esse peso e por isso não vou ser padre, né? Mas olha só, foi bom tu ter trazido essa questão, porque eu me recordo, e não faz muito tempo, que eu li uma matéria de que o contingente, ou o número de pessoas, de homens que estaria interessado no sacerdócio católico em algumas regiões da Europa estaria diminuindo. Em contrapartida, o número de homens que estariam interessados em posições passíveis de casamento estaria aumentando, ou seja, diminuindo sacerdotes onde o celibato era obrigatório, mas continuando católicos em outras posições, como de repente diácono, enfim, e isso estaria aumentando, e isso me parece que estaria sendo um certo problema em algumas regiões da Europa para o catolicismo. Eu acho que hoje o catolicismo passa por um momento de valorização da figura do leigo e essa necessidade de você, de alguma forma, trabalhar nas duas vertentes. Até mesmo para continuar valorizando o celibato e a virgindade, né? No sentido de que, a gente pode ter muitas funções exercidas pelos leigos e quem assumir o celibato e o sacerdote o faça não por um interesse, seja de ocupar um cargo, seja por um interesse de exercer alguma função. Então, digamos assim, você legitimaria mais esse discurso espiritual. O celibato é um alívio imenso. Sim, Santo Padre. Olha só, outro texto muito importante para o tema do celibato e da castidade de maneira geral é 1 Coríntios 7. Então Paulo começa a tratar ali no capítulo 7 de diversos deveres, principalmente na questão do relacionamento íntimo entre o homem e uma mulher, até que ele chega num ponto de indicar o celibato, porque ele seria, aí ecoando, quem sabe, as palavras de Jesus, e que ele seria uma maneira não mais efetiva, mas você teria mais tempo para se dedicar ao reino dos céus, à obra de Deus, né? E aí então vamos tratar do texto, né? O que a gente pode tirar aqui, o que a gente pode considerar a respeito desse texto de Paulo que é tão importante para a questão do celibato? Cara, eu acho que seria legal a gente ler o texto também, porque é o 1 Coríntios 7, 32 a 35. Eu vou ler o texto que tá aqui no livro do Ed Shaw mesmo, tá? Que tá aberto aqui, então eu não sei que tradução, que versão bíblica eles estão utilizando aqui, eu não sei, acho que a Fiel usa a NVI, a Vida Nova usa isso, a NVI, justamente, então vamos lá. Mas olha só, Bíblia, mas aí tem o 6 e o 9, o versículo 6 ao 9 também são bem importantes, cara. Ah, é? Eu leio aqui essa primeira parte, tu lê depois a outra parte no Ed Shaw aí, beleza? Vai lá, do 6 ao 9, beleza. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aí fecha o 9 e aí depois continua lá. Porque é legal ler também esse contexto pra gente entender bem as motivações do Paulo, né? Daí a partir do versículo 32 e até o Ed Shaw ele destaca isso, né? Por que é importante a gente ler esse texto. Tá aqui, 32. Eu tô lendo na NVT agora, abri o celular aqui. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para que o que é decoroso e vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, assim, eu percebo aqui essa motivação em Paulo, e aqui a gente tem uma distinção clara, né? Entre o celibato evangélico protestante e o celibato católico, digamos assim. Porque o oficial protestante, ele tem essa opção, né? Ou seja, de fazer caso ele queira ser um oficial do evangelho, vou usar esses termos aqui, né? Ele quer ser um pastor, ele pode casar, né? Claro que ele pode casar só com uma única mulher, seguindo as recomendações de Paulo a Timóteo, né? Agora,
ele tem essa opção de também não casar. E isso é uma coisa boa também. Eu entendo que Paulo diz que, gente, o celibato é uma coisa boa. E nós que somos casados aqui, a gente pode testificar disso. O ser casado traz demandas pra nossa vida que ocupam o nosso tempo. Então você às vezes perde uma manhã porque você precisa sair pra comprar lençol, pra fazer uma compra, pra não sei o que, resolver. O agradar a esposa que Paulo fala ali. Irmão, Paulo já deve ter sido casado, porque ele sabe que agradar a esposa é um baita de um trabalho. E tem a contrapartida, né? Porque ao mesmo tempo ele tá exercendo o pastorado, vamos dizer assim, e a esposa e os filhos, né? Ou filhas, a família como um todo, tem que segurar uma barra ali. Porque o ofício de pastor, de sacerdote, ele é complicado, cara. Ele tem demanda, o cara não tem hora, né? Não é que nem emprego, o cara entra às 7h30 e sai às 5h30 da tarde do trabalho. Não é assim. Full time. É full time. Não, e assim, Mac, a gente ouve constantemente, não é uma nem duas vezes, que a família, geralmente, ela é prejudicada pelo trabalho. Eu vou falar aqui, ó, pelo Bibotalk, por exemplo. Cara, eu já tive conversas sérias com a minha esposa, bem no começo, quando a gente começou a viver do Bibotalk. Eu passava muito tempo. Hoje eu ainda até passo, só que assim, ela entendeu um pouco e eu também entendi um pouco o lado dela. Agora, amigos pastores, cara, eu ouço algumas histórias, cara, a família, meu Deus, a família, de amigo meu, por exemplo, que viajando e o filho nasceu, entendeu? Porque o cara tá pauleira no ministério por aí. Então assim, e aí o cara precisa achar um equilíbrio nessa parada, entende? Porque senão a família vai pro espeto, né? Não é de hoje que a gente ouve falar de famílias que foram bem, assim, quando eu digo bem, eu quase quero usar o termo destruída, tá? Mas que foram bem danificadas por conta da imersão do homem no ministério. Como tem também casos de mulheres pastoras, né? Que acabam também se dedicando demais ao ministério e a família e o marido ficam em segundo plano. E isso também é complicado, porque... E aí a gente vê esse equilíbrio em Paulo, né? Paulo equilibra muito bem as delícias do casamento, né? Tanto que Paulo fala assim, galera, transa aí, né? Tipo, a não ser se for por um período de oração, de mútuo consentimento e tal. Então, casar é bom. Paulo não diz que casar é uma coisa ruim. Também é importante Sim. isso, né? Ele não demoniza o casamento e a união. Só que ele reconhece, cara, se tu tá focado nas paradas, aqui eu fazendo a minha leitura, né? Como eu interpreto. Se tu tá focado nas paradas do reino e tu quer realmente viver full time pra isso, se tu aguentar o tranco, é bom que tu opte pelo celibato, porque aí tu vai poder se dedicar bem mais às coisas do Senhor. Tanto que eu vejo uma prima da Xanda, eu não sei se ela tem desejo de casar hoje em dia, mas eu acho que já teve, pelo que eu lembro de conversas. Mas cara, ela é missionária da Jocum, mano, ela viaja pra cima e pra baixo, entendeu? Tá aí atendendo, agora traduzindo as paradas pros indígenas e tal, não sei o que. Ela casada e com um filho, isso seria, dá pra fazer? Dá, mas teriam alguns impedimentos, né? Eu acho assim, é uma questão... Primeiramente sim, 1 Coríntios 7, eu acho que essa leitura atenta, ela mostra que a gente não tem ali um degrau. Você é mais abençoado se você tá solteiro do que se você tá casado, como se o casamento fosse pros fracos, digamos. Mas eu acho que é muito uma questão do ministério, do trabalho e do contexto, né? No caso de Corinto ali, uma coisa que eu vi de comentários sobre esse capítulo é que a situação da igreja em Corinto era uma situação de perseguição, era uma situação tal que fazia do casamento uma coisa complicada. E tanto eu acho que faz sentido olhar esse capítulo dentro desse contexto, porque a gente não vê essa orientação em outras cartas. Pelo contrário, né? Lá em Timóteo, quando Paulo vai falar sobre o presbítero e sobre o diácono, ele nem chega, Bibo, a falar, pode ser solteiro, mas se quiser pode ser casado. Ele já parte falando, marido de uma mulher, entende? É claro que a gente sabe na história que solteiros exerceram isso, o próprio Paulo, de certo modo, mas Pedro tinha sogra, e Paulo chega a citar isso em 2 Coríntios, eu acho que até falando de outros apóstolos que também tinham esposa. Então, é muito uma questão do contexto. E certamente, você citou aí o caso de missionários, a gente conhece missionários, homens e mulheres solteiros que fazem um trabalho maravilhoso. A gente, o Wesley, a biografia dele que foi falada há vários podcasts atrás, mas como que o casamento
casamento não foi bom pra ele, como que ele não soube lidar bem, como que até atrapalhou. Seria bom que ele não tivesse casado em última análise, né? Exato. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante em 1 Coríntios 7, pra gente poder até já estabelecer algumas conclusões o casamento, embora seja bom, e o celibato, embora seja bom, nenhum dos dois é mandamento. Sim. E o que deve nos levar a assumir um ou outro deve ser a leitura do nosso contexto, a leitura da nossa vida. Por exemplo, Paulo fala lá no começo, aquele que vive abrasado, que se case. Aliás, padre, eu não sei como é que é isso na Igreja Católica, na escolha do padre, mas se a pessoa, se tem um seminarista que ele expressa desejo pelo casamento, ele se sente ansioso por isso, ele tem problemas, ele não consegue se imaginar não tendo uma parceira, não praticando sexo, isso é uma coisa que acaba desaconselhando ele ao ministério? Sim. Vocês falavam da diferença de um celibato evangélico e católico. Eu discordo no sentido das motivações, né? Pelo menos as motivações deveriam ser as mesmas. A ordem das coisas é que muda, porque as igrejas se organizam diferente. Mas a motivação vai ser sempre essa do reino, né? De fazer as coisas pelo reino. E se o candidato, ele percebe isso, e o nosso processo de formação dura no mínimo 8 anos, você é desaconselhado, olha, vai casar. E assim, eu tenho alguns colegas que fizeram isso. Eu vou servir a igreja em um outro contexto, porque eu não consigo levar essa coisa tão assim do jeito que eu gostaria. E uma coisa que me chama a atenção na 1 Coríntios 7 é esse contexto apocalíptico também, né? Porque se a gente for pensar que nós estamos ali no início da igreja ainda muito colada com os valores do judaísmo, como é que você poderia assumir o celibato e não gerar uma prole? Porque você tá na perspectiva do fim. E isso é retomado, assim, ao meu ver também, ou respaldado em Mateus 22:30, quando Jesus diz que no reino de Deus não haverá homem nem mulher, mas todos serão como anjos. Então, na nossa perspectiva católica, este buscar um grau um lifestyle, vamos dizer assim, onde você é melhor do que os outros, está implícito também. Hoje em dia isso sai, não é tão visto assim, mas lá no começo era aquela coisa assim, olha, a gente já vai viver como se já tivesse o reino plenamente estabelecido. E desde o começo, então, começou-se essa experiência dos totalmente consagrados, e uma geração após a outra, até que se chegou num momento que fala, não, então vamos estabelecer como regra, porque talvez olhando para aqueles que viviam casados e aqueles que viviam consagrados totalmente, a experiência melhor e talvez a adesão de muitos talvez fizessem colocar isso como uma regra. Talvez também a gente vive hoje o outro ponto, o outro lado da moeda, por ser obrigatório, começa a se pensar, puxa, mas essa obrigatoriedade sem antes abraçar esses valores do reino, sem ter em vista essa motivação superior, tá fazendo com que o celibato não dê certo totalmente. O celibato é um alívio imenso. Sim, Santo Padre. Se ele tem em foco somente o ônus e não o bônus da solteirice, do celibato, é realmente complicado você levar à frente e ver um estilo de vida celibatário só com a perda e sem o ganho, né? Porque aí muita gente não vê ganho, pensa só na questão sexual que tá perdendo e tal, e simplesmente não consegue enxergar que ver uma vida de castidade tem inúmeros benefícios. Você pode fazer muita coisa como solteiro que, como a gente já disse aqui, como casado você não tem tantas condições de fazer, principalmente no que diz respeito ao reino dos céus, né? Como é o caso de Jesus falando nos evangelhos e o caso do apóstolo Paulo aqui, né? Agora, lembrando aqui da fala do Alexandre sobre os judeus, a gente tem que lembrar que pro judeu, a sua descendência física, você casar, não era só nem a questão do sexo, né? O resultado do sexo e do casamento, que era você deixar uma descendência física, isso para eles era muito caro. Então eles lidarem com esses conselhos de Jesus e de Paulo, de que o homem deveria ou poderia ficar solteiro, cara, isso devia ser pra eles assim um choque de cultura gigantesco, né? Sim.
Não, e hoje também, né? A gente olha pra sociedade hoje, eu acho que talvez a questão não seja nem só a motivação judaica do... Aliás, eu tenho certeza que não é a motivação judaica a família é uma coisa boa, mas sim a adoração do sexo. O sexo como um ídolo que o pessoal segue. E aí, também é interessante porque 1 Coríntios 7, ele vai mostrar o sexo dentro do casamento, ele tendo um espaço específico ali, delimitado. Eu até acho que 1 Coríntios 7 é bem interessante pra gente ter as bases de uma moralidade sexual cristã, porque ele coloca o sexo no casamento, dentro do compromisso, e como algo que deve ser praticado pelos casados, mas que o ponto não é que você vai se casar por causa disso, o ponto é que você vai se casar e você vai servir a Deus enquanto casado, e enquanto casado você vai servir a sua esposa, ao seu esposo, mas enquanto você está solteiro, e aí naquele texto que o Bibo leu, o foco da sua vida não é achar o casamento, mas é agradar a Deus e servi-lo, porque, né, Mac, você fala de como que tem vantagem ser solteiro, e realmente tem, mas você não precisa ser celibatário, decidir virar padre ou nunca se casar para poder viver dessas vantagens. Você pode aproveitar delas enquanto você é solteiro. Seja qual for o seu status, né, casado ou solteiro, você pode servir a Deus, é claro, deixar claro ali que solteiro você pode fazer um pouco mais, mas de qualquer forma não há impedimentos para servir a Deus em um status ou em outro status, né? E agora, essas palavras que tu colocou, Rogério, a respeito da questão é bem típico do nosso tempo, mas eu sei que sempre foi um problema na história da humanidade, né? A questão da imoralidade sexual e do culto ao sexo, né? Isso realmente tem impedido, e eu sei porque isso passou na minha cabeça por muito tempo, né? Quem nunca, quando solteiro, fez aquela famosa oração: Senhor Jesus, se tiver que voltar, não volta antes que eu case. Sim. O Rogério fazia muito essa. Então, mas a gente brinca, e eu imagino que Deus deva ter um senso de humor muito grande para aguentar esse tipo de oração, mas de certa forma reflete um pouco o entendimento que o jovem tem da sua solteirice, da castidade, né? De que, nossa, ele tá vivendo tempos terríveis e a coisa só vai melhorar depois que ele casar, né? E a forma como as próprias igrejas têm lidado com os jovens, né? Parece, aí talvez até a gente comece a entrar aqui na parte final das aplicações, mas, cara, é difícil você ver bons conselhos nessa área para jovens, enquanto eles estão solteiros, de que o status deles nesse momento é um bom status, de que eles não precisam ficar perseguindo uma coisa, tudo tem o seu tempo. Eu sei que tem as características do jovem, de que os jovens são mega ansiosos, as coisas têm que acontecer rápido, e enfim, eu sei que tem tudo isso, tem a questão dos hormônios, que isso pega muito também, mas em contrapartida, me parece que a igreja, de maneira geral, eu não quero generalizar aqui, né, mas já generalizando, de maneira geral, não tem sabido lidar muito bem com a sua juventude, né? O celibato é um alívio imenso. Sim, Santo Padre. Assim, Mac, até eu faço um gancho antes do padre falar e do Rogerinho. O Rogerinho agora é ex-celibatário, né? Aliás, espero que ainda seja celibatário. Celibatário ainda. Ainda celibatário. Eu tô em vias de deixar de ser. Entretanto, até lá, permaneço sendo. Isso, Silvana, segura. Aí o que acontece? Gente, mas Mac, eu lembrei aqui do livro do Ed Shaw. Até fica uma dica de leitura aí, galera. A atração por pessoas do mesmo sexo e a igreja. A plausibilidade do celibato do Ed Shaw de Edições Vida Nova. Porque quando se fala de sexo para os jovens, eu achei interessante esse ponto que o Ed Shaw levanta, é que geralmente a gente vai falar do sexo, a gente já fala, e que o sexo é entre um homem e uma mulher e é assim que Deus gosta. Ele, caramba, mas eu gosto de homem, eu tenho atração por pessoas do mesmo sexo. Então ele fala assim que muitas vezes a igreja não presta atenção no que Paulo tá falando ali, e a gente acaba valorizando só, parece que a gente exalta esse tipo de felicidade. Tipo, o sexo é muito bom, galera, vocês vão... jovens, segurem, mas vocês não sabem o que vocês estão perdendo, né? A gente cria aquele terror psicológico, né? Meu Deus, isso aí. E eu, cara, e quando eu li isso aqui do Ed Shaw, eu lembro de uma vez pregando pra jovens, eu era recém-casado, eu fiz esse tipo de comentário, entendeu? E, mano, quando eu li isso aqui do Ed Shaw, tipo, caramba, eu já fiz isso, né? Eu já ouvi muito isso em seminários, né? Jaime Camp e afora e por aí vai. Mas, cara, essa história do Ed Shaw me fez pensar, caramba, pode ter gente me ouvindo que tem uma orientação sexual não heterossexual e que quer viver uma vida para Deus, e que a opção para essa pessoa, né, se ela quer viver uma fé bíblica, a opção para ela é o celibato. Entendeu? Eu achei isso legal, que a gente tem que falar do celibato também como uma opção feliz.
para o ser humano. Não só como uma escolha, meu Deus, ai, caramba, eu não aguento mais, e não sei o que. Acho que é uma coisa que a gente tem que considerar também nas nossas falas quando falamos de vida com Deus, de vida em comunidade, porque é o que o Ed Shawn defende no livro dele. Eu vivo família numa outra perspectiva. Eu vivo comunidade eu me preencho com a comunidade. Então, assim, eu posso ser família. É claro que, porque a família tradicional é mamãe, papai, filhinho, filho. Ok, ele não defende que família é 2 homens e uma criança, como as pessoas falam, cara, vai lá, adota uma criança, viva a sua vida, viva a sua sexualidade. Não, cara, assim, ó, lê o livro, eu confesso, sim, eu fiquei um pouco triste lendo o livro, porque ele conseguiu passar nas páginas a tristeza, que tem horas que é triste pra ele, que há uma solidão que ele tem que enfrentar, mas ele tem descoberto outras maneiras de viver família, a família em comunidade, entende? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa rever, às vezes, o nosso discurso protestante, né? Eu acho que isso que o Bibo fala é muito preciso, assim, sabe? A gente tem que trazer a discussão, de fato, para o dia de hoje. Então, você tem uma sociedade que te martela a questão do sexo, né? Porque você tem que ter a diversidade sexual, as várias formas. Só que uma forma, né, de viver a sexualidade é a abstinência. E às vezes isso não é respeitado, né? A gente vive uma sociedade em que você é bombardeado como se só fazendo sexo é que você é feliz. E, na verdade, nós deveríamos também pensar que o não fazer sexo também é uma opção sexual. Muito mais do que, às vezes, como a gente faz no ambiente religioso, ficar num discurso de, olha, você tem que esperar, você tem que aguentar esse tempo de privação, porque depois vem forma lidando com a sexualidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem que encarar que a vida, no fundo, não é só sexo, né? E que, de alguma forma, você tem que colocar um limite. Eu sempre retomo isso quando eu vou falar de sexualidade. Às vezes, algum homossexual vem confrontar. Eu falo, olha, algum limite você vai ter que pôr na sua vida. Nem que seja, tudo bem, eu tenho relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, mas não tenho com pessoas menores de 18 anos. Ou ainda, assim, no extremo, eu não tenho relação com árvore, mas algum limite você vai ter que colocar na sua vida. Então, se a gente entende o limite como uma questão de identidade, uma questão de canalizar essa energia que nós somos e nós temos para um fim específico, a gente consegue viver bem. Se nós formos só pro lado da privação, vai dar errado uma hora ou outra. O celibato é um alívio imenso. Sim, Santo Padre. Questão de propósito, padre, sabe? Eu tô pensando aqui a questão de propósito. Por exemplo, assim, eu sou um cara impulsos sexuais. Ué, eu sou casado e eu também luto com impulsos sexuais. Seria muito bom se no dia do meu casamento o pastor chegasse com um chip da Alexandra e colocasse na minha cabeça. Pronto, ó, Rodrigo, aqui tá o chip da Alexandra, você só vai funcionar com a Alexandra, entendeu? Seria muito bom. Não, meu amigo, aqui é dual chip, entende? Então, assim, eu preciso lutar contra os meus impulsos sexuais, sabe? Eu preciso estar vigiando, eu preciso estar cuidando para quem eu olho, com que intensidade eu olho, sabe? Então, assim, todos nós precisamos fazer privações. É como o padre acabou de falar. O cara é um pansexual, mas peraí, até o pansexual vai encontrar algum limite, entende? Então, assim, porque eu não vou pegar criança ou menor de 18 anos porque isso me dá cadeia, mas o instinto do cara seria pegar as novinhas, né? Como canta o funk por aí, entende? O instinto do cara, não, vou pegar as novinhas, mas não vou pegar porque eu não quero ir preso, entende? Então, assim, todos nós temos desejos pecaminosos que precisamos controlá-los e submeter, né, aos pés da cruz. Então a gente precisa entender os propósitos que nos motivam, e isso faz todo sentido, e inclusive nos dá força pra continuar. E assim, eu acho que dentro desses propósitos, veja, uma coisa que me incomoda muito e que, novamente, 1 Coríntios 7 me ajudou a ver de outra forma, é que às vezes ser solteiro é definido
lido como algo negativo. Não que não vão fazer sexo pelos próximos 10, pelos próximos 5 anos, pode fazer ele ir pra casa não fortalecido em pensar, nossa, eu vou me guardar por causa daquilo, mas triste, mas pode motivar ele a realmente desprezar a castidade no tempo que ele é solteiro, em prol de ver como o sexo é bom. Veja, é muito triste, mas a gente tem que reconhecer que em muitas igrejas evangélicas, a própria ideia de você ser casto, ou de você não fazer sexo antes do casamento, é desprezada. Há pastores que vão dizer que basta você ter um namoro firme e saber que vai se casar com aquela pessoa pra você fazer o que quiser. Em outros casos, nem isso. Mas por que eu acho que uma boa visão de ser solteiro explica isso? Você tem um propósito. E aqui falando de tentando ser o mais pastoral possível. Jovem, solteiro que tá ouvindo. Independente se você tem uma perspectiva de casamento ou não, você tem um propósito. E o seu propósito não é esperar pelo casamento. A gente falou disso num lado a lado que vai sair mais ou menos por esse tempo, mas a vida de solteiro não é você ficar sentado numa sala esperando a sua senha vir. E você ficar chateado e triste porque a sua senha não chegou ainda. Dando um pouco do meu testemunho, eu vivi isso aqui em casa. O meu irmão mais novo se casou antes de mim. Ele já tem filho, aliás. E foi muito complicado pra mim ter que lidar com isso. Mas 1 Coríntios 7 me ajudou a ver que há um significado em ser solteiro. Veja, não é que a minha vida como solteiro tem mais significado que a do meu irmão. Nada a ver com isso. Mas, enquanto solteiro, eu posso fazer coisas. Deus me deu esse tempo, Deus me deu esse dom, esse talento, essa capacidade de fazer algo que eu não poderia se tivesse casado. Ora, o Fora do Éden, se eu tivesse casado, provavelmente não existiria. E nem o lado a lado. E nem o lado a lado e mais. E nem teria conhecido a Silvana no meio disso tudo. Isso é paradoxal. Não existiriam. Então, há um significado em ser solteiro. Há algo que você pode fazer enquanto você é solteiro. E mais, você pode realmente, como foi dito, experimentar do afeto enquanto você é solteiro. Com amizades, com a família, né? Eu acho que eu sei que tem muitas pessoas que falam sobre a bênção de você morar sozinho, você cuidar de si mesmo, e realmente é uma coisa boa. No meu caso, eu ainda vivo com a minha família mesmo, de não estar só fazendo algo sozinho. Eu acho que isso pode ser uma coisa que aqueles que buscam celibato, tem até um texto lá no lecionário que fala sobre isso, sobre você viver solteiro, mas em comunidade, para você estar experimentando não só do carinho e da vida dos outros e de não estar solitário, mas de você não estar também vivendo egoísta. Voltando para Paulo, viver para agradar a Deus, viver para servir aos outros, viver como solteiro com um propósito. No dia em que você deixar de ser solteiro, você vai ter um outro propósito, que é bom, que é santo, você vai amar sua esposa, você vai viver esse mistério que é encenar na terra Cristo e a igreja. Mas enquanto você não chega nesse dia, sirva a Deus, viva Ele, seja um solteiro para a glória de Deus. Não escolha esperar, escolha servir a Deus enquanto você espera. E o dia em que essa espera terminar, que esse tempo terminar, amém, glória a Deus. E acabamos de perder um possível patrocínio. O celibato é um alívio imenso. Sim, Santo Padre. Padre, você quer fazer alguma consideração do lado católico aí? Eu queria, aproveitando aí a fala do Rogério, dizer que, de fato, a vida em comunidade, ela supre muito dessa questão afetiva, e os momentos que eu tô mais pleno e mais feliz e mais tranquilo com a minha sexualidade é quando eu tô entregue pra questão da vida em comunidade, tomando conta do povo de Deus, e é um pouco como o Bibo falou mesmo. Lógico que tem dia que você levanta e fala assim, por que eu não casei? Né? E igual acontece com o casado, poxa vida, mas por que com essa esposa? Por que eu casei? Por que eu casei? Lógico, né? A gente tem um aspecto ideal, mas depois, no dia a dia, você tem que lidar também com as consequências da sua escolha. E isso é pra vida, né? E eu diria que, assim como tem aqueles momentos que a gente está no nosso limite, que a tentação bate a porta, tem dias também de calmaria que você nem lembra que essa escolha às vezes te provoca, te instiga, né? Então, se a gente tratar isso com mais naturalidade e não focar, como o Rogério disse, em algo que nós não temos, isso passa muito mais tranquilamente. E quando a gente tem, sobretudo, esse olhar para o hoje como um momento em que as coisas acontecem, e essa perspectiva apocalíptica eu acho que nos ajuda de pensar, o dia de amanhã eu não sei, né? Se eu tivesse que estar com Deus amanhã, como Ele me receberia? Isso também nos dá essa liberdade de ser o mais
feliz e o mais santo possível no hoje. Sim. Só pra fechar, isso que você estava falando, padre, me lembra de um texto com título fantástico. É o poder expulsivo de uma nova feição. Alguma coisa assim. E até lá na conferência do Labri que teve nesses últimos meses, eles comentaram nessa ideia das afeições religiosas. Nós precisamos ter afeto por Jesus. E na medida que quanto mais tivermos afeto por Jesus, menos eu acho que a gente vai se colocar numa posição propícia ou capaz de ser escravo de outras coisas. Então, você que é solteiro, ame Jesus, busque Jesus, desenvolva a sua vida devocional, desenvolva a sua leitura da Bíblia, desenvolva o seu serviço na igreja, ocupe o seu tempo com coisas não só para ocupar o seu tempo, mas que te façam olhar mais para como Jesus é belo e como que ele é digno. Assim, às vezes a gente fala, Jesus vai te dar o amor que você precisa ter nesse tempo de solteiro. E às vezes parece quando se fala isso, que quem fala essas coisas não sabe o afeto que você vai ter enquanto casado, ou se esqueceu de como é difícil ser solteiro. Mas de fato, existe em Deus afeto e graça, existe em Deus beleza para você ocupar os seus olhos com ela. Então faça isso. Senão vai ser muito mais difícil. Realmente, é que nem aquela parábola, eu gosto muito dela, aquela parábola do demônio que é expulso da casa e ele caminha pelo deserto, volta pra casa, vê que tá vazia, limpa, cheirosa, vê que é bênção demais pra um demônio só, volta e pega mais 7 demônios pra trazer com ele. Se você, jovem solteiro, tira da sua vida a sexualidade, mas não ocupa nada com ela, 8 demônios estão vindo aí pra te ocupar. Não faça isso. Ocupe a sua vida com as coisas santas. Ocupe a sua vida com, principalmente, amar a Jesus. Eu sei que isso pode parecer muito pietista, pode parecer isso meio bobo, mas petista não. Petista aqui não tem vez. Petista não, rapaz. Petista o quê, rapaz? Já chega o Cacau e o Will, tá louco? Sai fora, rapaz. E o Jean, não esquece do Jean. Mas isso pode parecer muito pietista, muito brega até. Pietista, desculpa. Pietista, pois é. Mas não, é a linguagem bíblica. Ame a Deus, tenha afeto por Deus, tenha carinho por Ele. Pense nas coisas do alto, né? Seguindo o conselho de Paulo. Isso vale pros casados também. Sim. Tudo que o Rogério falou aí serve pra nós casados também, né, Mac? Opa, tamo aí. Aí, ó. Gente, é isso então. Deixe os seus comentários aí. O que você acha do assunto? O que faltou a gente falar? Nos ajude aqui nos comentários do BTcast. E passe, obviamente, esse podcast para outras pessoas. Espalhe aí a palavra. Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui e ajuda Jesus. Aqui é o Mac. Teologia é o nosso esporte, e é tão nosso esporte que às vezes a gente até deixa aí de comparar. Não vou falar isso. O que eu ia falar agora? Eu quero saber. Caraca. De comparecer pra gravar podcast. Eita. Tá. É aquele lance, né? É que pra você se livrar dos pensamentos impuros, da masturbação, você deve se dedicar a um esporte, e por que não a teologia? Pois é, olha aí. E aqui é o Rogério Moreira Júnior, e eu não sei se você é noivo, se você é casado, solteiro, se você é padre, mas tenho certeza, você é noiva de Cristo. Aleluia. E aqui foi Alexandre Ferreira, e se até o seu violão você consagra pra Deus, por que não se consagrar totalmente? Olha eu. Aí sim. Aí sim. Amém. Deus abençoe. Já foi a bênção, já. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções. 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 Produções.